Minha amiga e meu amigo, nessa quinta-feira, dia 15 de maio, ocorrerá na cidade de Istambul, na Turquia, um encontro entre as delegações da Ucrânia e da Rússia para tratar do fim daquele conflito lá no leste europeu que tantas vidas consumiram. O Vladimir, o Zelensky, ele fez uma solicitação ao, ao Putin que todo mundo que entende um mínimo de diplomacia, principalmente em se tratando de conflito bélico, sabe que esse pedido não iria ocorrer. Zelensky queria que Putin se encontrasse com ele lá na Turquia para discutir o fim do conflito. E até pediu a Lula para que intermediasse. O Lula intermediou, mas Lula não tem moral nenhuma. Lula é um pária, é uma piada. O que eles querem de Lula é a riqueza do Brasil e nada mais. Um cara sem credibilidade, sem palavras, é um bebum, sem honra, sem noção de pátria. E o Putin simplesmente falou que não vai se encontrar com Zelensky, não tem porquê. E por que não se encontrar, senhoras e senhores? A regra em caso de conflito, nessa tratativa entre dois países, o que vai é o corpo diplomático, é a delegação representando os países. Os presidentes só entra em cena para assinar aquilo que foi discutido, tratado e resolvido. Pois bem, nesse dia 15, a gente torce para que saia dessa reunião, que certamente terá outras, não será a primeira a cravar o fim do conflito, alguma coisa de positivo para a humanidade. Esse conflito começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Esse conflito é o conflito mais sangrento da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E tudo isso acontecendo em pleno terceiro milênio. Há uma invasão que não deveria ocorrer e um prolongamento de um conflito que também não deveria ocorrer. Quando houve a invasão no dia 24 de fevereiro de 2022, melhor dizendo, a Ucrânia e a Rússia já estavam, logo ali, os primeiros ataques, conversando, as suas delegações estavam conversando uma forma de pôr fim ao conflito. E a última conversa entre as duas delegações ocorreu em março de 2022, um mês após o conflito. E esse conflito já tem mais de 3 anos. E por que ele não foi resolvido lá atrás? Se estendeu para não ter o resultado prometido à Ucrânia. Porque no meio da conversa de paz veio a União Europeia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, administrada pelo Joe Biden, e falou para a Ucrânia: não converse, não celebre a paz, não faça acordo, vá para a guerra, continue com a guerra, que nós vamos dar as condições de vocês ganharem as eleições. Nós vamos ganhar o conflito contra a Rússia. Aí, meu amigo, a OTAN mandou homens, mandou equipamento, armamento, dinheiro. A guerra já se arrasta por mais de 3 anos e a Ucrânia não avançou nem 1 milímetro no campo de batalha. Muito pelo contrário, perdeu o seu território. A Ucrânia é hoje o segundo maior país da Europa em extensão territorial, só perdendo para a Rússia, que além de ser o maior país de extensão territorial da Europa, é também do mundo. Nesta toada, a Ucrânia perdeu mais de 22% do seu território para a Rússia. Por quê? Embarcou numa
numa aventura patrocinada pela Europa. E todos sabemos que a Europa só tem aloprado, só tem porra louca, só tem liderança patética. Macron, cara. Como acreditar em Macron? O ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, aquele do cabelo todo esgadaiado. O Canadá faz parte desse bloco, estava colaborando com esse bloco. O Canadá tem Justin Trudeau. Só lideranças fracas que acreditavam mesmo que patrocinando o conflito, patrocinando a Ucrânia, ela fosse vencer a Rússia. Não venceu. Muito pelo contrário, perdeu. A Ucrânia perdeu o território, mais de 22% do seu território, e territórios ricos, muito rico no tocante à riqueza mineral, terras agricultáveis, território com acesso ao mar. Para se ter uma ideia, esses 22% do território que a Ucrânia perdeu para a Rússia é o equivalente a 3 países da Europa: Holanda, Bélgica e Luxemburgo. E um detalhe: a União Europeia e a OTAN, em momento algum, falou em paz. Em momento algum, chamou as partes para a mesa de negociação. Não. Era só armamento, dinheiro, treinamento, homens, empurrando a Ucrânia para uma guerra que sabidamente não iria ganhar, como não ganhou. Hoje a Ucrânia está completamente destruída, arruinada, endividada. Mais de 6 milhões de ucranianos fugindo do conflito foram para os mais diversos pontos do mundo. E uma pessoa, para sair de um país numa situação dessa, indo para outro, não é um cidadão qualquer. São pessoas qualificadas, são as mentes que pensam, são os intelectuais. São pessoas que contribuem com o crescimento do seu país. Olha no que se transformou a Ucrânia hoje por causa da irresponsabilidade da Europa. A própria Europa está destruída. A própria Europa está destruída. Vocês acham que mesmo diante dessa situação, ela destruída como está, a Ucrânia destruída como está, a Rússia com seus perrengues, vocês acham que a OTAN, que a Europa, fala em paz? Não, não, eles não falam em paz. Aí você me pergunta, cara, mas por que eles não querem a paz? Por que eles querem continuar a guerra? Mesmo sabendo que a Ucrânia não tem a mínima condição de ganhar, para manter a Rússia ocupada, na esperança de que nesse espaço de tempo vão enfraquecer a Rússia e eles, a OTAN e outros países da Europa, possa se fortalecer, porque hoje a Europa não tem nenhuma possibilidade de fazer frente, belicamente falando, à Rússia. E o cálculo da Europa é que ela precisa dessa guerra por mais 5 anos, mantendo a Rússia ocupada, enquanto que nesse espaço de 5 anos ela vai se reequipar, se rearmar para fazer uma Europa forte, militarmente falando. Ou seja, olha a Europa, o que nos deu ao longo da história. 2 conflitos mundiais. E não mede esforços para dar o terceiro. E só não deu o terceiro conflito mundial porque houve uma mudança de governo nos Estados Unidos. Trump não vai entrar nessa onda desses caras. Trump não vai embarcar nessa canoa furada. Mas se fosse o senil aloprado do Joe Biden, com certeza a gente teria um terceiro conflito, uma terceira guerra mundial em curso, o que não é bom para a humanidade. Agora, há de se convir que a Ucrânia hoje tem a mão de obra escassa.
soldado com a bota no campo de batalha é escasso, desqualificado, porque uma boa parte da sua tropa foi dizimada pelas tropas russas. Hoje, o que se vê dentro da Ucrânia, brigando pela Ucrânia, não são soldados ucranianos, são soldados da OTAN, muitos deles da OTAN, poloneses, franceses, ingleses, alemãos, americanos, que estão perdendo as suas vidas. Hoje a Rússia não está brigando tão somente com a Ucrânia. A Rússia está combatendo a OTAN. E a OTAN é composta de 28 países, potências europeias, liderada pelos Estados Unidos. E ainda assim, a Rússia mantém a sua capacidade de combate. A sua indústria bélica produz uma velocidade sem igual. O que a Rússia produz sozinha para manter o seu país, a Europa toda unida não chega nem perto. Então essa guerra é uma guerra insana. É uma guerra insana, senhoras e senhores. Quando vocês veem alguma notícia desse conflito nos canais abertos de TV aqui no Brasil, você vê o quê? Disparo de míssil. A imagem é sempre a mesma, é só míssil disparando. Só míssil disparando. Mas vocês não têm a noção do estrago que é feito no local aonde o alvo é atingido. Vida despedaçada, patrimônio histórico despedaçado, escolas, casas. E você só consegue ver essa imagem nos canais de comunicação alternativo na internet, porque o canal aberto não mostra, choca. Essa guerra não era para chegar ao ponto que chegou. Era para ter sentado lá em março, continuado a conversação, para que esse conflito não chegasse até aqui. Mas a Europa bancou. E agora, senhoras e senhores, tem outra coisa. Todo mundo quer um pedaço da Ucrânia. A Rússia quer as terras ricas da Ucrânia. A Europa também, além das terras, além das riquezas, quer enfraquecer a Rússia. Os Estados Unidos, do Donald Trump, de santo não tem nada. De santo não tem nada. Os Estados Unidos estão fazendo um jogo duplo. Um lado assopra a Rússia, ora bate na Ucrânia. Ora bate na Ucrânia, ora assopra a Rússia. Ou seja, fingindo ser amigo de todos. Mas o que os Estados Unidos quer são as terras raras da Ucrânia, que hoje está estipulado em 500 bilhões de dólares. Então não tem santo nesse conflito. Ele precisa acabar. E urgentemente. Porque todo mundo quer um pedacinho da Ucrânia. E o seu Zelensky, que hoje é um dos homens mais ricos da Europa, o senhor Zelensky, presidente da Ucrânia, que era apenas um comediante, hoje é um dos homens mais ricos da Europa. E por quê? Está ganhando com a guerra. Está ganhando com o sofrimento do seu povo. Tanto é que toda oportunidade que ele tem de conversar com algum líder mundial, ele não fala em paz. Ele não fala em negociação. Ele fala que quer dinheiro e arma para continuar a guerra. Ele e a sua esposa, por incrível que pareça, ele se chama Volodymyr Zelensky e ela chama Zelenska. Os dois têm o hábito de tirar foto em escombro para botar em capa de revista. Parece que tem tara pelo sofrimento do seu próprio povo. E essa condição que o levou hoje a ser um dos homens mais ricos da Europa é desvio de doações para a guerra. Não só ele, como outros funcionários do seu governo. Então, o inocente nesse meio todo é a população civil.
que perderam as suas casas, perderam as suas escolas, perderam os seus entes, perderam as suas identidades. E, lamentavelmente, não adianta. O território que a Rússia ocupou, ela falou que não vai devolver. E não vai devolver. A Ucrânia precisa sentar na mesa de negociação, e essa conversação começa nesse dia 15, tem que procurar salvar o pouco que resta. Porque enquanto tem essa indecisão, enquanto a Europa está financiando esse conflito, a Rússia está só avançando no campo de batalha. Cada dia, um dia após o outro, ela toma um vilarejo. Daqui a pouco ela vai tomar a metade do país da Ucrânia. E o país é dividido por um rio, o rio Dnipro. E a Rússia já chegou às margens do rio Dnipro. Então, é melhor sentar na mesa de negociação para ver o que pode salvar, sob o risco de perder tudo. A Ucrânia hoje é um país sem condição de existir, arruinado, endividado, sem liderança, e uma ditadura. E uma ditadura. Porque os jornalistas não podem falar sobre a guerra, não podem criticar. São 14 anos de prisão. O mundo não merece isso. O mundo não precisa disso. Agora não. É uma guerra sanguinária, eu falei e repito. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa é a mais sangrenta da Europa. É um verdadeiro moedor de carne. Lembra daqueles voluntários brasileiros que foram fazer turismo de guerra, achando que a guerra era romântica? Cadê eles? Cadê eles? Ficaram por lá, vão ser sepultados lá, perderam suas vidas. Se voltou 2 ou 3, é muito. Era muito comum você ver postagens nas redes sociais de voluntários mercenários brasileiros que foram lutar ao lado da Ucrânia. Aquilo é um moedor de carne. Aquilo é um sumidouro de vidas. A Ucrânia, no ponto alto da sua ilusão, turbinado pela Europa, foi brigar contra um país que vive de guerrear. Não são os americanos que vivem de guerra, é a Rússia. A Rússia, ao longo da sua história, já disputou 279 guerras e ganhou 179. É um povo que respira guerra, que vive para a guerra. E a Europa, no alto da sua insensibilidade histórica, acabou promovendo essa carnificina, esse conflito que poderia ser evitado o seu avanço lá atrás. Essa é a Europa que muitos dizem civilizada, que vem a paz. É como alguém disse um dia: não importa os motivos da guerra, a paz é mais importante que ela.